Olá, eu sou Marcelo Aguilera, seja bem-vindo à Oficina de Casa. No episódio de hoje eu vou dar continuidade ao projeto que eu iniciei no episódio anterior, que é justamente um criado mudo. No episódio anterior foi criada essa caixa, que é a caixa do criado mudo. Foi utilizado um padrão de MDF BP da Duratex, que é o padrão Gianduia da linha Cristallo, que é justamente esse material alto brilho. E eu fiquei devendo justamente para o episódio seguinte, que é este agora, a composição de duas gavetas que vão justamente nesse nicho de baixo, que é esse material amadeirado, que é outra linha da Duratex, a linha Design, que é o padrão Carvalho Munique, que vai compor justamente com o padrão Gianduia. Então, as gavetas vão ser compostas com esse amadeirado. Essa daqui é a tampa da frente das gavetas. Essa tampa vai se abrir dessa forma. E aqui internamente eu vou ter outra gaveta, uma gaveta menor interna. Então, eu me adiantei, já cortei as peças. E à medida que eu for explicando e passando os detalhes para vocês, eu vou entrar em detalhes de cada execução, de cada ação que foi feita, para que vocês acompanhem em detalhes o passo a passo. Então vamos começar. O processo todo das gavetas se inicia no seu cálculo, no cálculo dos tamanhos das peças que você precisa cortar, das folgas que precisam ser deixadas. Então eu estou aqui com a gaveta encaixada. E eu tenho encaixado aqui duas corrediças, que é a corrediça que eu vou utilizar. A corrediça telescópica, ela tem uma largura de 12,78 milímetros. Então, usualmente, se deixa 13 milímetros de folga. Então, na hora que você for fazer as suas contas para chegar no tamanho da caixa, considere 13 milímetros de cada lado para a corrediça telescópica. E aqui eu tenho um espaçador de 6 milímetros embaixo, que é um pedaço de MDF de 6 milímetros, e eu tenho outro espaçador aqui, que é onde eu vou espaçar a gaveta de cima, que é a gaveta interna. Então, se eu fosse criar uma gaveta única nesse buraco, o que eu teria que deixar? Um espaço aqui embaixo, um espaço aqui em cima, o recuo para as duas corrediças e um espaço lá no fundo para que a gaveta não chegasse a encostar, ficasse uma folga de segurança. Nesse caso, eu estou criando uma segunda gaveta. Então, eu tenho o espaço de 6 milímetros embaixo, a folga. Eu tenho uma folga entre as gavetas também de 6 milímetros. E nesse caso, eu estou deixando aqui uma folga maior, de 20 milímetros, porque justamente essa gaveta de cima ela vai ser aberta por aqui, entrando com os dedos e puxando a frente da gaveta. Com relação à profundidade, essa caixa está encostando lá no fundo. Vejam que eu tenho uma diferença. Estou deixando 10 milímetros de folga lá no fundo para que eu não tenha nenhum problema na hora da montagem. Então é importante, na hora de você pensar nas suas gavetas, de como construí-las, definir todas essas folgas para você chegar no tamanho da caixa que você precisa fazer. Porque uma gaveta nada mais é do que uma caixa com fundo. Então, esse é o processo. Depois das peças cortadas, as peças precisam receber algumas ações antes de se montar a caixa. Uma delas é a colocação da fita de borda. Se você tiver dúvida, assista ao nosso episódio anterior ou outros programas onde eu mostro essa ação em detalhes. Outra ação a ser feita antes de montar a caixa é a abertura do canal onde vai receber o fundo da gaveta. Eu utilizei aqui para a abertura desse canal uma fresa reta de 6 milímetros. É uma fresa paralela. Eu utilizei essa fresa na tupia de coluna, presa numa bancada, justamente para ter uma precisão na abertura desse rasgo. Eu deixei um afastamento de 10 milímetros da face de baixo da peça e criei o rasgo mais ou menos quase até a metade da espessura do MDF. Justamente para que o fundo da gaveta entrasse como se fosse uma gaveta mesmo, entrando nos dois canais e entrando no canal da frente aqui.
Ou seja, esse é o processo clássico de se montar uma gaveta. Com relação à montagem da gaveta, essa gaveta foi feita a sua montagem de topo. Então vocês vejam que eu tenho aqui um topo de encontro a outra peça. Eu fixei todas as peças com jig 90 graus para que as peças ficassem no esquadro. Passei adesivo instantâneo, que é um adesivo que seca mais rápido para agilizar o processo. E entrei com 2 parafusos em cada canto para sua fixação. Antes de entrar com o parafuso, eu fiz uma abertura, eu fiz um escareamento com uma broca guia com escareador, justamente para que o parafuso ao entrar não estourasse o MDF, porque 15 milímetros é uma espessura, eu diria, pequena para você simplesmente entrar com o parafuso. Corre o risco do MDF estufar por causa da espessura do parafuso. Bom, aqui, depois da caixa montada, o próximo passo é entrar com o fundo. Eu montei a caixa, isso é uma dica para vocês. Depois de montada a caixa, eu tirei a medida do fundo, justamente para ter uma medida exata, uma medida precisa. O fundo está aqui já cortado. O fundo vai ser do material alto brilho da caixa do criado mudo, de 6 milímetros. Então, agora aqui é simplesmente encaixar nos 2 canais. E a gaveta praticamente pronta. Se você quiser travar o fundo, coloca 2 parafusos aqui. É mais do que suficiente. Então, essa é a caixa de baixo, a caixa da gaveta de baixo, e o próximo passo é fixar as corrediças e entrar com ela dentro do corpo do criado mudo. Então esse foi o primeiro processo construtivo da gaveta, quer dizer, uma opção de processo construtivo da gaveta. Como eu falei, um processo clássico de fixação de topo e abertura desse canal para a colocação do fundo. A segunda gaveta, a gaveta menor, eu fiz de uma forma para montá-la de uma maneira diferente, usando cavilha e adesivo, simplesmente a cavilha e cola. Por ser uma gaveta pequena, então a sua estrutura poderia ser simplesmente colada. Mas eu vou entrar com a técnica da cavilha para servir de opção para vocês, para servir como uma outra opção para montagem de gaveta. Eu tenho aqui as peças cortadas no tamanho, já do tamanho da gaveta. O que eu fiz de diferente é que ao invés da outra gaveta que tinha uma altura só por cima, essa gaveta eu tenho a parte da frente que é chanfrada, onde você vai encaixar os dedos e puxar, e o corpo da gaveta se alinha pela parte de baixo do chanfro. Então esse é o detalhe diferente que eu estou fazendo nessa peça, desta forma aqui. Então eu vou fixar as peças desta forma. Vejam que a frente está saindo aqui do alinhamento dessas 2 peças uma medida, que é justamente a medida da espessura da corrediça, que vai aqui. Ou seja, é exatamente os 13 milímetros de cada lado da caixa da gaveta, aonde entra a corrediça. Então, eu vou começar a fazer a fixação dessa peça usando o gabarito para cavilha. Então, vamos começar a ação. Eu posicionei o gabarito para cavilha nos topos e fiz a furação. Agora, lembram-se que essa peça ela vai passar um pouco de cada lado, justamente para esconder as corrediças. Então eu preciso posicionar o gabarito bem no meio da onde chega este topo. Então eu prendi todas as peças aqui com o jig 90 graus, justamente para definir exatamente aonde vai
essa lateral onde ela chega aqui. Então, um detalhe importante para passar para vocês é o seguinte: eu travei aqui a parte de trás da gaveta com o esquadro do jig 90 graus. Essa distância daqui até aqui, ela mede 36,5, 365 milímetros. Eu preciso ter aqui na frente exatamente os 365 milímetros. Por quê? Porque se eu fechar, que é o que estava acontecendo, as peças estavam fechando, iria complicar na hora da frente entrar aqui dentro do buraco. Iria complicar em função das corrediças. Eu preciso ter uma folga, ou seja, a corrediça que vai aqui, essa medida de corrediça, ela tem que estar um pouquinho para fora da medida desta frente, que é justamente a folga que vai me dar a hora que essa tampa encaixar aqui no buraco. E para isso, essa medida aqui, esta medida tem que ser exatamente igual a esta medida. Por isso que eu travei dessa forma, eu travei aqui e agora eu coloquei esse sargento justamente para chegar essas duas peças nesta medida. Então eu vou fazer isso agora. Então tá aí, agora eu tenho, essa medida está exatamente igual a essa. Então agora eu vou posicionar essa peça aqui. Pronto. Agora ela está exatamente onde ela tem que estar, no meio. Então eu vou fazer uma marcação interna e externa aqui. Depois de achado exatamente onde vai esse topo, eu fiz um risco bem no meio, para servir de guia para furação na posição diferente aqui do gabarito. Então, como eu não tenho aqui, eu tenho um chanfrado aqui, eu não tinha como prender esse outro anteparo. Então eu prendi aqui com um sargento para poder fazer um furo, depois eu vou inverter o sargento e fazer o outro furo. Duas coisas que eu fiz na outra peça, na outra gaveta, eu também fiz nas peças soltas antes de montar, que é a colocação da fita de bordo, tá aqui. Então eu coloquei em todos os topos. Aqui no caso da frente, eu pus a fita já no chanfro de 45 graus. E no caso dessa peça, como aparece, eu coloquei nos dois topos laterais. Então essa é uma ação. A outra ação foi fazer esse canal aqui, esse rebaixo na borda da peça, desta forma, com uma profundidade de 6 milímetros, também para receber o fundo. Então depois que eu montar essas laterais da gaveta, o fundo simplesmente vai se encaixar por baixo, desta forma, assim. Bem, eu tirei a medida, cortei e agora eu vou colar. Mas pelo tamanho da gaveta, realmente só a cola resolve. Essa gaveta de baixo vai ser colocada faceando aqui na frente, porque depois eu vou prender a tampa maior nela, dessa forma. Então, a posição da corrediça, eu vou alinhar a corrediça aqui na frente da caixa, porque aí facilita inclusive a instalação. Então eu vou usar como uma medida de gabarito um MDF de 15 milímetros. Eu vou distanciar a corrediça da parte de baixo da gaveta 15 milímetros. Eu gosto de usar madeirinhas assim, taliscas precisas, porque aí você não precisa ficar medindo, você simplesmente coloca a madeira e já é a medida que você precisa.
A parte que vai presa na gaveta é a parte menor da corrediça, essa peça aqui. Então, eu vou colocar a corrediça aqui, alinhada com esse MDF, e vou alinhar aqui na frente. Eu vou deslocar essa corrediça. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou prender essa peça, que é a peça que é presa na caixa da gaveta, com 2 parafusos só, por enquanto. Para depois, se eu tiver que fazer algum ajuste, não precisar ficar soltando parafusos. E eu vou prender ele justamente nesse furo, que é um furo ovalado, que me permite subir e descer a gaveta, caso eu precise fazer algum ajuste. Eu não sei se vocês percebem, mas abriu aqui, olha, essa diferença. Então o que eu vou fazer? Eu vou soltar um pouquinho e vou encostar. O próximo passo é prender a parte da corrediça dentro do corpo do criado mudo, dentro do buraco aqui. Então lembra-se, eu usei o MDF de 15 para alinhar a corrediça na parte de baixo da gaveta. E lembra-se no início que eu calcei a gaveta com um espaçador, um pedaço de MDF de 6 milímetros? Então é exatamente o que eu vou fazer ali. Eu vou colocar 6 milímetros, já está ali, e vou colocar 15. Então essa é exatamente a posição que vai a corrediça. A corrediça eu vou alinhar pela parte da frente. Aqui, vou alinhar aqui na frente. Aqui vai ficar um pouco incômodo para mostrar para vocês, mas vamos tentar. Desta forma, eu estou alinhando aqui e estou encostando a corrediça dessa forma. Eu tenho a distância até o final da gaveta e o meu espaçador, que é um pedaço de MDF de 6 milímetros. Então, não tem o que fugir, é isso. Então agora é só prender. O parafuso do fundo, o acesso é fácil. O parafuso da frente, dessa parte que prende no corpo do criado mudo, ele está encoberto por essa peça da corrediça que corre. Então você desliza ela até que você enxergue através dos furos aqui, onde você pode colocar o parafuso. Bom, agora vamos testar para ver se deu certo, né? Para encaixar a gaveta novamente, ou seja, encaixar as partes da corrediça, é simplesmente encaixar e empurrar. No que você empurra até o fundo, ela trava e aí você consegue puxar sem problema. A instalação dessa gaveta é exatamente igual a esta, sendo que tem uma diferença. Eu vou deixar aqui o espaçador que eu usei para afastar da parte de baixo da gaveta. Vou colocar aqui a corrediça. Vejam que aqui, nessa gaveta, eu alinhei a corrediça pela frente do buraco aqui. Sendo que a caixa está alinhada também com a frente do buraco, porque a tampa vai entrar pela frente de sobrepor. Essa gaveta de dentro, essa daqui já é a tampa da gaveta, e essa tampa vai ficar embutida. Ou seja, quando eu for posicionar aqui, eu vou usar o espaçador de 6 milímetros entre as gavetas. Essa é a diferença aqui que eu usei como gabarito. E a corrediça, quando eu for instalar aqui, ao invés de alinhar, como eu fiz com essa, eu vou colocar ela para dentro 15 milímetros, que é justamente essa diferença da tampa que tem que embutir. Porque se eu alinhar, a tampa vai ficar para fora. Para facilitar a instalação da outra corrediça, é interessante que se tire a gaveta. E aí o que acontece? A gaveta aqui está servindo de gabarito para colocar o espaçador e a outra madeira, para colocar a corrediça no lugar certo.
Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar um outro espaçador, que é justamente a distância aqui da parte de cima da gaveta até a parte de cima da corrediça, que é essa medida aqui, olha. Que dá 100,35 milímetros. Então eu vou cortar um pedaço de madeira nesse tamanho e aí eu tiro a gaveta, porque aí já tenho a referência do topo da gaveta. Então vejam, essa madeira equivale ao final da gaveta. Eu tenho aqui 6 milímetros de espaçamento entre uma gaveta e outra, e essa daqui é a distância da parte de baixo da gaveta até a corrediça da outra gaveta. E aí é só entrar com a corrediça aqui. Aquele detalhe que eu falei antes é afundar essa corrediça 15 milímetros. Aqui, desta forma. Então agora é só fixar. Aí vai a dica para vocês aprenderem a regular a gaveta. Essa diferença que estava saindo aqui para fora, eu tinha aqui por dentro, a corrediça, ela não encostava 100%. Tinha uma fresta, tanto de um lado como do outro. Eu estou falando da peça que é presa na gaveta. Então, ao invés de mexer lá dentro, para procurar ajustar a peça que é presa na caixa do criado mudo, eu ajustei aqui. O que eu fiz? Eu soltei aqui este parafuso, outro aqui, e eu consegui movimentar a caixa da gaveta em função da posição da corrediça, ou seja, eu encostei aqui, eu tirei a diferença que tinha aqui. Ao encostar, eu alinhei a gaveta, e aí ela acertou aqui. Então, para ajustar a gaveta, você vai ter que ter um pouco de paciência. É realmente um trabalhinho de paciência, porque você precisa soltar um parafuso, empurrar para cá, empurrar para lá, às vezes precisa colocar um calço atrás da corrediça, aqui na parte interna. Então, realmente é uma situação em que você precisa pensar no movimento que tem que fazer a peça, e aí sim você solta o parafuso e realiza esse movimento. Bom, e agora para encerrar, eu vou prender essa tampa, que é a frente da gaveta de baixo, aqui. Para prender a tampa na gaveta de baixo, eu vou usar de um recurso um pouco mais prático. Você pode, por exemplo, pegar a medida aqui de baixo da gaveta até a parte de baixo daqui da prateleira. Pegar aqui da lateral da gaveta até a lateral do móvel, e a mesma coisa desse lado. E transferir essas medidas para a parte de trás aqui. Então você marca aqui, marca aqui, marca aqui, posiciona a gaveta e prende. Mas eu vou usar o seguinte recurso. Eu estou com o móvel aqui deitado, a gaveta está afundada para baixo. Eu coloquei atrás da gaveta 2 pedaços de MDF de 6 milímetros. De forma que eu criei uma ligeira saliência aqui da gaveta. Veja. Ela está um pouco mais alta que o montante do móvel. Então o que eu vou fazer? Eu vou passar a cola aqui, o adesivo instantâneo. Vou posicionar a tampa exatamente onde ela precisa estar, alinhada aqui em todos os lados, né? Vou esperar secar, ponho o móvel em pé e abro a gaveta. Dessa forma eu tenho a tampa exatamente posicionada aonde ela precisa. A gaveta está justa aqui, ela não tem jogo nem para lateral e nem para cima e para baixo. Então eu não vou ter problema na hora de colocar o móvel em pé da tampa fugir, ou seja, da gaveta movimentar. Então acho que é um recurso rápido, fácil e prático. E o projeto está finalizado. Precisou de 2 episódios para apresentar todos os detalhes para vocês, porque realmente a intenção era abordar o máximo possível de detalhes para que vocês pudessem realmente realizar a peça.
Essa combinação desse material alto brilho, que é o Gianduia, com esse amadeirado, que é o Carvalho Munique, ficou bem legal. Dá para ver inclusive pelo fundo da gaveta, que é o brilhante, que ficou uma combinação bem, assim, uma feliz combinação. A ideia era fazer uma peça com design moderno, então ela não tem puxador, o puxador é justamente esse chanfro 45 graus. E é isso, realmente a peça ficou um visual muito legal. Se vocês curtiram o nosso programa, tanto o anterior como esse, que complementa, né, o projeto, dê aquele joinha lá no nosso canal no YouTube e eu espero vocês no próximo programa. E lembrando, se vocês quiserem adquirir o kit de materiais das gavetas, para a realização das gavetas, você tem à disposição lá na nossa página na Gasômetro Madeiras o kit. Então fica aí a dica. Um grande abraço e até o próximo.